edição de janeiro, a primeira de 2018, a TV Embelezar traz uma importante e muito mesmo útil entrevista para o mercado da área de beleza. Nós trazemos desta vez a doutora Rejane de Vasconcelos Felipe. É uma advogada civilista, olha como ela é jovem e bonita, hein, gente? Especializada em direito de família, direito de consumidor e previdenciário. Como no dia 18 de janeiro se comemora o Dia do Cabeleireiro e dia 19 de janeiro o Dia da Esteticista, a convidamos então para falar para nós, trazer dicas e orientações sobre a questão do direito do consumidor aplicado à área de beleza. A área de beleza é assim, também tem a área de médicos, né, em várias áreas, hoje já tem o dentista atuando também, e aí a gente tem tantas outras áreas que se interligam, mas quase sempre todo mundo dá um jeitinho de ter o tratamento com a esteticista e com o cabeleireiro. Então nós vamos começar em homenagem a esses grupos de profissionais, né, com os nossos parabéns e os cumprimentos então da doutora Rejane. Olá pessoal, fui convidada pela nossa ilustre jornalista, é um prazer, pretendo contribuir com vocês, pretendo instruí-los e de toda sorte aí também prestigiar esses profissionais que são tão necessários no nosso dia a dia. Precisamos para a nossa beleza, né? Precisamos, e faz necessário, né? A senhora, então, é especialista com amplo conhecimento na lei que rege o direito do consumidor. Gostaríamos, assim, que explicasse na questão da prestação de serviços direto ao cliente, não é? Então, o que a senhora gostaria de destacar quando alguém, sendo profissional liberal ou com uma microempresa, mas que trata diretamente com o cliente, ele tem que se reger pela lei do direito do consumidor? Sim. O que acontece? Chamamos aí de consumidor final, né? Então a lei prevê que, tendo todo o procedimento que tem que ser adotado por nós, por exemplo, se você pretende fazer um tratamento no cabelo, primeiro se pergunta para o profissional, pode ser feito no meu cabelo? Posso ser submetido ou submetida a esse tratamento? Qual seria o resultado ainda negativo? Sempre não é o pessimismo, é sempre buscar um procedimento preventivo e informativo, porque cada procedimento tem a sua prevenção e não adianta você tentar pedir para que seja feito um cabelo vermelho, por exemplo, ficar loiro, sem que você saiba dos riscos. E existe sim essa necessidade preventiva de questionar, de se informar qual vai ser a reação de tratamento que você vai se submeter. Então seria assim, o cliente, a cliente tem uma obrigação de perguntar. Obrigação, eu diria que de orientar-se com o profissional antes do que ela está pensando, imaginando em fazer em si própria, tendo esse aconselhamento dessa pessoa especialista. A partir disso, passa então a obrigação do profissional especialista orientar de todas as formas as vantagens, as desvantagens e os riscos. Exatamente. O que a gente fala que é obrigação? Porque se você se submete a um procedimento, você tem que saber as reações dele. Não é que você tem que ser informado acerca dessas possíveis reações. Por isso que eu aconselho que olhe bem o lugar aonde você vai procurar aquele serviço. Procure saber, procure se informar. São tratamentos que invariavelmente demoram alguns meses para sanar se houver algum erro. É importante que o salão, que a empresa tenha um termo, faça alguns questionamentos acerca da reação do produto, se tem alergia, se não tem, qual que é a expectativa, para que isso tenha uma positividade no final, para que todo mundo, tanto o cliente, como o consumidor, como a empresa, alcance o objetivo. Seria como trazer um formulário em que a pessoa já apresenta seus dados ali, o que está pretendendo fazer. Exatamente. E quando for conversar com o especialista, ele vai perguntar, fazer uma anamnese, digamos assim, tá?
até de medicações que venha a tomar, exatamente, possa vir a ter uma reação. Exatamente, né? exatamente. O tempo que leva, exatamente. O risco que pode ter. Exatamente. E o cuidado, eu entendo que tem que partir principalmente do salão, do lugar que vai oferecer o serviço. Certo. Depois que ele dialogou então com o cliente, a cliente, ela quer fazer o serviço. Mesmo assim, estando consciente do que estamos dialogando, é importante que se faça um contrato de prestação de serviços. Esse contrato, tanto, digamos, no salão de beleza quanto no salão de estética, ele vai ter que também denominar, digamos assim, vou usar tais aparelhos, enfim, para que a cliente ou o cliente esteja ciente também do que será utilizado em aparelhos e produtos, no caso. Sim. Está especificado no contrato. Inclusive, se vai usar, qual produto vai usar e qual a marca, se você se sentir mais confortável e confiante. Isso é um procedimento que tem que ser adotado por todos, consumidor e prestador de serviços. Por quê? Se você tem alergia ou você não gosta de tal marca, de tal produto, se aquele salão não te assiste nesse sentido, você procura uma outra empresa, um outro salão. Tudo tem que ser previamente acordado, de preferência com documentos. Que seja feito um relatório, é claro que estamos falando de intervenções, né, mais sérias, por exemplo, uma química, uma aplicação estética, e também no tocante às manicures. Tem que se cercar se esses produtos se o que vai, o material que vai ser utilizado, se é esterilizado, se está dentro da conformidade, porque não é comum não é incomum as pessoas pegarem algumas doenças nesse tipo de procedimento, de fazer unha, enfim. Sempre zelar pela prevenção. Pesquise, procure, converse com o profissional. Já a partir desse momento você vai saber da idoneidade do salão. Se o profissional omitir qualquer informação, aí eu aconselho que não continue o tratamento ou que não dê início e procure uma outra empresa. Também o procedimento contratual, ele tanto faz a garantia pelo direito do consumidor quanto para a responsabilidade civil, que foi isso que a senhora me falou. Mas, por exemplo, assim, massoterapeutas, né, que são massagistas popularmente por exemplo, tem várias sessões que podem estar com aparelhos ou sem aparelhos, né? Nos spas, por exemplo, também. Temos um relato que há pessoas com muita pressão alta que não poderiam estar fazendo saunas, não é? Então também cabe a essas outras profissões, não as que estamos no momento homenageando na data festiva, né? Também fazer um levantamento da condição da saúde da pessoa e usar também nessa clareza, além da anamnese, um contrato. Sim. Isso é fundamental. Porque se você tem algumas restrições, isso tem que ser feito, tem que ser falado, tem que deixar claro para o profissional. O que eu ouço muito é que a pessoa fala, eu não imaginava, eu sabia, mas eu não... Então sempre aí vai a dica para a empresa. Peça exames. Se a cliente se o consumidor falar não, colocar alguma objeção, não realize o procedimento, porque significa dizer que você está se expondo de forma voluntária a um possível risco. Aí é uma questão de equilibrar para ver se você tem a pressão alta, tem alguma restrição e ainda quis se submeter e escondeu isso do profissional, aí o problema é tão e somente de quem causou o dano, ou seja, você mesmo. Uma pessoa, por exemplo, que passou por um infarto e foi lá, ela pode obrigatoriamente ter que ir com um acompanhante, ela tem que informar alguma coisa em relação a um episódio de uma emergência. Teria que ter também essa precaução, os colegas está bem, mas já tem um risco. Sim, principalmente nesse sentido, informar, não questionar. Se o profissional fala, você tem que fazer X exame ou tal procedimento, não questione, porque às vezes a vontade de submeter, às vezes a busca incansável, incessante de ficar bela, enfim, você acaba se submetendo, se colocando em risco, e risco muitas vezes iminentes, porque você acha que não acontece nada e pode até ocorrer o evento morte, dependendo da situação, obviamente. Também as obrigações de pessoa física e jurídica, tanto
de todos os profissionais da área de beleza, vamos dizer assim, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor, que a senhora é mais especialista, é importante que se tenha um documento, além do contrato, tipo uma memória descritiva do que está atendendo do paciente. Hoje eu fiz tal coisa, veja bem. No aparelho tal, quer dizer, isso é importante também? Importante sim, sempre é prevenção. Mas veja bem, eu digo até o nosso maravilhoso Código de Defesa do Consumidor. Ele tem dentro, né, nos seus artigos, o ônus da prova, que a gente chama. Qual seja, o consumidor, invariavelmente, ele é considerado como hipossuficiente, ou seja, a parte mais fraca da relação. Eu digo invariavelmente porque aí vai do juiz ver a verossímil das suas alegações, e o ônus da prova significa o ônus, a obrigação de provar é da empresa. Se a empresa cometeu algum dano, por mais que o consumidor tomou todas as medidas cabíveis, fez todo o procedimento requerido pelo profissional e ainda assim teve algum dano, seja estético, material, enfim, tem sim que se responsabilizar a empresa que forneceu o serviço. Também é interessante pensar algo assim, que normalmente, né, há umas parcerias dentro de salões, de estética, de massagens, até mesmo dentro dos espaços, mas nem sempre em cabeleireiros há um registro de CLT. São parcerias, são outros regimes que eles têm, são autônomos que ou alugam um espaço também, né, a cadeira, o ambiente. Eles dividem essa clientela, os lucros, as responsabilidades. Agora veja bem, se digamos assim, o dono, né, o administrador, toma todas essas precauções, mas há uma falha deste, digamos, autônomo, dessa pessoa que não é empregada. É corresponsável ou só a responsabilidade é deste locador da mesa, da cadeira, da máquina? Boa pergunta. A responsabilidade é solidária, ou seja, tanto responde a empresa, CNPJ, como o profissional que executou o serviço. Então, se eu vou em um salão, eu não vou atrás do profissional, eu já conheço a marca, eu já conheço o know-how, já conheço esse salão. E eu sou submetida pelo profissional, independentemente se é seletista, se é parceiro, se é sócio, enfim. A responsabilidade é solidária. Geralmente, a ação é contra o estabelecimento, contra a empresa. E em casos específicos, colocam-se os dois. Mas a responsabilidade, se for no caso concreto, ela é solidária. Neste caso também eu creio que seria importante esclarecer, não é? Que muitas vezes o dano, digamos assim, que possa vir a ocorrer, mas nesse âmbito, pode ser um equipamento, por exemplo. Né? Um secador que eles compraram recente, tem caso de máquinas, né? Foi utilizada a máquina, mas por alguma coisa que não foi feita assistência técnica, a máquina queima o paciente, né? Nós temos um caso bem próximo nosso, né? Que não tem lógica a máquina ter queimado o paciente. Mas daí como que vai se provar que a máquina estava na vistoria, na garantia da fábrica, ninguém foi lá olhar. Então como é que vai ser? O caso acontece lá dentro, entende? Pode ser até o dono da empresa. Sim. Aconteceu isso, e agora? Vai ter que chamar o fabricante, vai envolver o fabricante. Aí é uma relação de consumo adversa. Por quê? Como eu havia explicado, quando você se submete a um tratamento, você vai atrás da marca tal, do salão tal, da estética tal. Você vai atrás porque você confia, enfim. Você é o consumidor final dessa empresa. A empresa, por sua vez, acontecendo alguma coisa nesse exemplo dado, que houve o equipamento utilizado e aí causou algum dano ao cliente, aí é uma responsabilidade, um direito e obrigação, só que entre o dono do salão, do estabelecimento e o fabricante. Isso não se estende ao consumidor. Veja bem, quando eu falo que é hipossuficiente, é que realmente você é o lado mais fraco. Você não vai saber se a marca da máquina que estão usando para te fazer o procedimento, se é boa ou não.
esse equilíbrio, quem tem que saber essa informação e segurança é o dono da empresa com o fabricante e não nós, os consumidores finais. E para fazer uma ação dessa é bastante confuso, né? Porque não necessariamente. O Código de Defesa do Consumidor, ele deixou tudo muito separado. Por exemplo, eu poderia aqui falar, né? É uma ação só, e por exemplo, o artigo 14, vou dar só um exemplo aí, ele fala de dentre os serviços ali, dentre os artigos, me fugiu a palavra, dentre ali as possibilidades existe a prestação de serviços, que significa dizer, o esteticista, o dentista, o médico, são atividades de meio. No tocante à ação, se é difícil ou não, a gente tem dentro do nosso Código do Consumidor o artigo 14, versa, por exemplo, sobre a prestação de serviços. Então, quem sofreu o dano sabe quem prestou o serviço. Então, é contra quem prestou o serviço que se vai. Aí, se vai ter uma responsabilidade solidária, se vai ter mais de uma pessoa, mais de uma empresa, mais de um profissional dentro da ação, é uma única ação. Mas, veja bem, tem também alguns órgãos que cuidam disso. Não necessariamente só a Justiça. É um amparo à Justiça, por exemplo, o PROCON. Então, você sentiu lesado, sentiu que houve uma perda, procure o PROCON. As pessoas também pecam porque falam, dá muito trabalho. Não, são situações que, se você tomar as medidas cabíveis no tempo certo, veja bem, não adianta você fazer um procedimento hoje e achar que foi prejudicado daqui um tempo longo. Dependendo do procedimento, o risco e o dano é notório e é muito próximo do ocorrido. Então procure o PROCON, existem sites que você pode também anunciar o que ocorreu. Fora isso, existem os profissionais de direito, por exemplo, que podem entrar de forma extrajudicial, notificando aquela pessoa a causa do dano que ocorreu. E a partir daí ou uma conciliação ou parte para a ação final. Exatamente. Tentou todas as ferramentas, tentou o PROCON, se for o caso, eu sempre aconselho uma forma consultiva de resolver, tentou uma notificação extrajudicial, tentou amigavelmente entrar em uma composição com o causador do dano, não houve êxito, aí sim ajuiza-se uma ação. Agora, tem um link também muito interessante. Por exemplo, as esteticistas, elas podem estar trabalhando no pré- e pós-operatório, não é? E assim como algumas outras atividades auxiliares, vamos dizer assim, tá? Agora, existe atualmente muitos anúncios que confundem não só o consumidor, mas eu creio que também até os profissionais, não é? Porque tem certos procedimentos que diz que só o cirurgião plástico pode fazer. Aí você verifica no anúncio que tem dermatologista fazendo, dentistas, tá? Que são aplicações até mesmo invasivas, né, para embelezar a face. E, enfim, como é que fica isso? Esses consultórios, eles teriam que apresentar um contrato também se responsabilizando dessa especialização. E a relação da esteticista com este profissional, ela vai ter que ter um contrato que ela está recebendo a instrução dele de como agir no pré e pós, digamos assim, auxiliar. Se ele não tem o direito de fazer, às vezes alguém está se apoiando, não tem o direito, né? Está na área da saúde, sabe mexer com cirurgia, com invasivo, quer dizer, e tiver uma fiscalização, ela não pode ser corresponsável se ela tiver um documento. Agora, se ela não tiver, ela é corresponsável? É uma polêmica, eu diria que até não é uma tese, né? É uma polêmica. Veja bem, eu acho que tem que partir de você que busca esse serviço. Se você sabe que só um dentista, hipoteticamente, né, pode aplicar, pode te submeter a tal procedimento, por que você deixaria uma esteticista? Então é do senso comum. Então eu não vou expor o meu corpo, eu não vou tentar a sorte na busca incessante de ficar mais bonito, ou então buscar uma beleza que na verdade pode causar um dano irreparável, porque geralmente os danos estéticos deixam sequelas.
se você tem um procedimento que só um profissional pode fazer, se você busca um secundário, eu acho que o risco aí é desnecessário. E aí responsabilizar os profissionais sempre dá para fazer o liame. Nesse exemplo dá. Eu prefiro que todo mundo busque a prevenção, não se submeta de forma aleatória. Na dúvida também, embora o anúncio, pode consultar um conselho de medicina, um conselho de odontologia, para saber se realmente aquela área, aquele serviço está autorizado a fazer. Com certeza, dona Elizabeth, isso é primordial, isso é o amor próprio. Se eu vou me submeter, eu tenho que saber a que e por quem. Não é só a reação do organismo, é quem vai fazer, está apto, é competente para fazer. São questionamentos que são intrínsecos. Se você fizer isso, a maioria das pessoas que não fazem esses questionamentos, invariavelmente tem esse dano estético. E é muito impressionante, porque temos um trabalho aí de apoio à Federação Brasileira de Profissionais Esteticistas, não é? E elas ficam muitas vezes conversando com a Confederação Nacional dos Médicos e tal, porque assim, tem lugares bem simples, a pessoa está lá, eu aplico botox, né? Aqui, bioplastia, a bichectomia dá um problema polêmico agora também. Tem alguns que dizem que é só o dentista, tem outros fazendo. A parte da blefaroplastia também nós estamos vendo pela internet. Sim, uma febre, uma disputa de profissionais, interprofissionais. Isso é óbvio que uma pessoa que não tenha muita formação, ela pode ficar confusa, né? Mas o que a senhora também expõe, que se procure saber sempre, né, os conselhos, ou vai no PROCON, né? Exatamente. E eu sempre falo, tratamento estético é sabido que não é um tratamento tão barato, tão acessível. Se você busca uma coisa mais acessível, significa dizer que não é o seu momento. Então, se você se predispõe a pagar menos, provavelmente eu não estou falando da qualidade, não estou direcionando para nenhuma das categorias, mas o preço tem um motivo de ser. Se você procura preço, desculpa, dificilmente você vai encontrar qualidade. Então, busca o profissional capacitado. Encontrou o profissional? Procure saber o currículo desse profissional. Procure saber, hoje a internet ela é uma ferramenta que ela nos ajuda, se utilizada para o nosso proveito, a gente tem todas as informações. Busque informações, procure saber, sinta-se à vontade de perguntar para o profissional. Se o profissional te responder de forma abrupta, que não é para você entender, é porque alguma coisa aí está errada. Então, linguagem técnica, obviamente todos os profissionais terão, mas a linguagem cliente, profissional, paciente, dentista, independentemente, tem que ser entendida, tem que saber o que está se falando e não pode ter vergonha. Pergunte, questione. Se ele não te responder, porque de verdade ele não vai ser o melhor profissional para você não nesse momento. Terá que ter também um contrato, tudo sempre, contrato. Se não tem um contrato, técnica de acompanhamento, memória. Não precisa ser aquele contrato que a gente chama estritamente formal. Pode ser um contrato que dê minimamente, que forneça, minimamente as informações que você necessita. Por exemplo, de reações do produto, se a marca do produto é boa, qual que é a marca, do produto, qual é o tempo necessário, porque também tem muita gente que chega nesses lugares com pressa, fala, eu tenho que sair a tal momento. E às vezes o profissional fica adstrito a não perder o cliente, mas também fica pressionado para terminar talvez até antes do tempo necessário. Então, quando você se direciona a esses lugares, vá com calma. Já tem todas as informações do profissional, já sabe o que você quer. Você precisa ser mais benevolente no sentido de deixa o profissional usar o tempo dele. Nunca marque 2 compromissos, um ou outro compromisso, dependendo disso, porque tem reações diferentes. Não sou técnica, obviamente, nisso, mas se você vai para um procedimento que você vai investir em você, vá com o tempo necessário para não pressionar o profissional e para que esse não cometa nenhuma falha, que depois vai causar, talvez danos até irreparáveis. Outro detalhe que também podemos abordar na questão de danos é a segurança do consumidor, do cliente, não é? Então, neste caso, também o profissional, a profissional pode estar sujeita
a questão de danos, né, por uma informação indevida. A pessoa pode ter uma forma de assédio, algum outro tipo de procedimento, né, de concorrência desleal. Também tem muitas formas, como recentemente numa outra palestra, advogadas falaram que tem pessoas que por corrupção vão lá pressionar para extorquir dinheiro, né, assustar, amedrontar. Quer dizer, existem uma série de outros fatores, além de ser apenas o exercício profissional, que dentro da academia, da clínica, do salão, a profissional ou profissional também teriam que tomar esses cuidados em função do que acontecer com... vamos supor, ele entrou e assaltaram o pessoal, né? Quer dizer, até onde essa responsabilidade da segurança dentro do ambiente, também o profissional como se precaver para não estar envolvido com uma pessoa que foi de má fé. Então, como a senhora determina esse procedimento, um pouco de proteção do... Sim, veja bem, esses tratamentos que estamos mencionando aqui, invariavelmente a pessoa tem que ter contato com o seu corpo, seja no cabelo, seja no rosto, seja, enfim, na arcada dentária, seja de qualquer forma, você tem uma exposição do seu corpo. Como avaliar se o profissional que está aplicando tal procedimento está te assediando? É um senso comum, todo mundo sabe, eu acredito que é senso comum sim, se a pessoa está extrapolando o profissional naquele procedimento, ou se não é uma coisa também que você, ele apertou, passou a mão no meu cabelo, massageou. Aí tem que ter uma certa, uma linha tênue muito, você pensar que é um assédio ou faz parte do procedimento. Até aí. Agora, se você vai fazer uma massagem corporal, por exemplo, tem que ter muita confiança em quem está colocando as mãos no seu corpo. No tocante à segurança, infelizmente, estamos à mercê dessa falta de segurança, né? E aí já é uma outra situação, seria aí momento para um outro momento. Mas o que eu peço é que, se você vai se submeter, se você vai investir, porque geralmente é um investimento alto, procure um lugar que satisfaça a sua vontade. De que forma? Limpeza, organização, segurança. Se tem uma saída, entrada e saída do local e aconteceu algum infortúnio, entrou um assaltante, então tem entrada, tem saída. Sempre ter esse tipo de precaução, não só nesses salões, mas em lugares de grandes aglomerações, shopping center, sei lá, metrô, enfim, sempre ficar mais atento ao externo. Mas aí, como eu falei, isso é para conversa para um outro momento. Mas o que ocorrer dentro do recinto acaba responsabilizando o direito do Exatamente. A segurança do consumidor também é uma responsabilidade. Exatamente, dona Elizabeth. Muitas pessoas me questionam porque tem geralmente esses lugares que oferecem estacionamento colocam inclusive placas, não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do carro. Não existe isso, tá? Se você vai a um lugar e esse lugar te oferece um estacionamento, você tem qualquer dano ocorrido no seu carro, furto dos seus objetos, a empresa, o local é sim obrigado ao ressarcimento, e aí conforme for, se existe dano moral ou não. Mas invariavelmente as empresas colocam que não são responsabilizadas por isso. São sim. Isso é muito claro, isso já é cedido inclusive na nossa jurisprudência. O mesmo poderá ocorrer então se alguém fizer uma forma de assédio sexual, moral dentro do ambiente com... Sim, até mais danoso do que um furto, né? Porque às vezes as pessoas ficam traumatizadas. Claro. Direito daquela consumidora, daquele consumidor. Direito dela, sentiu-se assediada, mas eu não tenho prova, não tinha testemunhas, era uma massagem hipoteticamente, um quarto tínhamos só nós. Não se intimide, busque sim a justiça. Teve o assédio, tem que sim ser penalizado. O estabelecimento e aí o profissional que assediou. Daí é importante que tenha todos os cuidados também de segurança e prevenção, né? Gravar, filmar, ter uma forma mais fácil acesso. Sim, eu tenho um pouco cuidado em informar isso,
Porque aí as pessoas vão se sentir presas. Nossa, eu vou ter que ir lá, mas eu tenho que gravar no celular, eu tenho que filmar. Caso isso não aconteça, caso você não tenha essa sabedoria ou essa necessidade de gravar, aí você pode gravar. Mas eu entendo que primeiro, gente, se a gente cumprir todas essas etapas, conhecer o lugar, se colocar à vontade para fazer as perguntas, conhecer o profissional, eu entendo que a maioria dos problemas aí, eu não sei se a maioria, mas grande parte seria sanado sim. Depois o pessoal tão amoroso nesta área, né? Tão bacana ver como eles se dedicam. E aqui nós queremos então deixar nosso abraço também, né, doutora Dia, parabenizar a todos. E as áreas de saúde e beleza hoje elas se interligam, né? Sim, são correlatas. Tem muitas coisas que são novas, por isso que está tendo esse pouco de disputa de mercado, também um pouco de erro, né, das entidades classistas que não ajudam nessa divisão de áreas, não é? Mas a gente vê que tudo é um pessoal muito amoroso, que o objetivo... E a maioria deles são até um pouco psicólogos, né? Principalmente salão de cabeleireira, a gente ouve muito, as mulheres chegam lá e acabam, os clientes chegam falando. Parabenizo todos, é uma profissão necessária, parabenizo todos. Valorosas, ajudam sim a autoestima, a segurança, principalmente no âmbito feminino, né? As mulheres elas gostam, elas são as mulheres mais vaidosas umas que as outras, mas todas procuram sempre estar bem com o espelho. Esses profissionais eles são importantíssimos pra gente. Muito bem, muito obrigada, doutora. Imagina. Despedidas aqui do nosso... Agradeço a todos, espero que eu tenha contribuído de alguma forma e, se Deus quiser, em um próximo momento conversaremos um pouco mais. Obrigada. Esperamos que você tenha gostado dos esclarecimentos, estamos à disposição aí. Parabéns, que um ano novo seja promissor para todos nós que somos da área da beleza. E assim a TV Embelezar manda um grande beijo no coração de você e até a próxima edição.